Nós não somos promotor. Não sou Jesus para salvar ninguém. Quem morreu na cruz para salvar foi Jesus. Quem salva é Jesus. A Bíblia diz que não tem outro nome a não ser o nome dele que vai dar direito de salvação. Então eu não vou salvar. Então do mesmo jeito que eu não posso te acusar, também não posso te salvar. Eu posso pregar, mas salvar não. Também não vou te convencer, que é um dever do Espírito Santo. É ele que tem que convencer o homem dos seus erros. O que eu faço? Eu prego. Se me ouvir, glória a Deus. Se não me ouvir, glória a Deus, eu prego. Seu dever é pregar. Não carregue sobre as suas costas aquela sensação de que eu preguei, ele não aceitou, ele morreu. Não, não posso carregar isso, porque eu não sou salvador. Eu preciso ser salvo, você precisa ser salvo. Nós pregamos. Nem todo mundo vai ser salvo, infelizmente. Judas, por exemplo, ouviu quase todos os sermões de Jesus. E mesmo assim se perdeu. E para nós terminar, usando o termo do pastor, como que Judas morreu? Como que Judas morreu? Enforcado? Não morreu enforcado. Esse é daquele Atos capítulo 1. Ele não morreu enforcado. Não foi enforcado não, né? Ele se jogou. Não, ele foi se enforcar, mas não morreu enforcado. Interessante. A Bíblia diz que Judas, ele foi sim, só que não se sabe se o galho ou a corda quebrou. Mas ele morreu espatifado, que ele caiu de espeadeiro, essas entranhas se derramou. Isso, as entranhas. Ele foi. Então, tipo assim, a morte dele foi cruel. Você acha que suicídio, assim, o fato do cara se enforcar seria ruim. Imagina o cara caindo de espeadeiro abaixo e morrer com as suas entranhas. Mas agora me pergunto, os discípulos de Jesus, que seguiram Jesus, quem foi que teve uma morte Saudável? João. Quem? João. Então um motivo. Não foi o... Morreu de velhice. Morreu de velhice. Não foi decapitado foi João Batista, né? Não, mas João. E tentaram matar ele. Pegaram ele, segundo as histórias, cataram ele e jogaram de cabeça para baixo num tacho de azeite fervendo. E não aconteceu nada com ele. Só que foi um plano de Deus, porque ele escreveu o Apocalipse, ele mandava carta para ele. É o único discípulo que podia mandar carta para todo mundo. Os caras ali não entendiam, esse cara é doido, mandava as cartas e foi embora. Aconteceu. Entendeu? Então, tipo assim, você sabe por que João foi o único discípulo que não teve morte dolorosa? Não foi martirizado? Ele não foi martirizado? Então, o motivo. Foi o único que não abandonou Jesus. Nenhum. Os outros tudo abandonaram. Na hora da crucificação, é verdade. Todo mundo que estava lá, feirão, pastor e as ovelhas. João foi o único que ficou. Ele ficou aos pés da cruz até a última hora. Foi o único. E aí eu provo isso no texto do livro de João. Quando Pedro chega para Jesus e pede perdão, né, que é ali um concílio entre os dois, e aí Pedro olha para Jesus diz, tu me ama? Diz, então quando você se converter, apacenta meu rebanho. Aí Pedro já achou que já estava, né? Aí ele disse assim, e o que vai acontecer com aquele outro discípulo? A qual, né, deitava no seu ombro, o que vai acontecer com ele? Ele diz, conta a ele. Não se preocupe não que eu cuido dele, então, ele cuida da sua vida e deixa dele que ele vai viver do jeito dele. Então, tipo assim, essa foi uma das provas que realmente Jesus cuidou de João do jeito dele. Levou para a ilha de Pátimos, isolou ele lá, que para João foi ótimo, né? Teve as suas visões, as suas cartas não foram destruídas, foi levado para as igrejas, ainda que os romanos liam as cartas, e não entendiam porque até hoje tem coisas que eu não entendo, né? Nós lemos o Apocalipse, tem coisas que não dá para entender, mas os caras ali dizem, rapaz, esse cara cozinhou a mente no óleo lá, estou dizendo que dragão, leão com 2 cabelos, dragão, e a mulher que veio da lua, vestido, isso é coisa doida aqui, entendeu? Então, era a questão. Então não dá para atrapalhar os planos de Deus. Então os irmãos entenderam? É importante demais aprender, mas nunca trazer o conhecimento como verdade, a não ser a Bíblia. A Bíblia é a única verdade absoluta, a única.
O resto tudo é passível de mudança, mas a Bíblia não. Então, o que está na Bíblia, se tiver um confronto na sua vida, se estiver de escolher entre o que você aprendeu na escola e o que você está aprendendo na Bíblia, fique com a Bíblia. Não abra mão da Bíblia, porque é a única verdade que temos, absoluta, é a palavra de Deus. Amém? Então, vamos. Alguém quer falar alguma coisa? Terça-feira, segunda-feira nós estamos de volta, em nome de Jesus. E cuidado, irmãos, tá? Porque até a questão das revelações. Um amigo meu me fez uma pergunta, ele disse, então você quer dizer que se Deus te dá uma revelação que não está na Bíblia, você não aceita? Eu disse, não, porque Deus não vai contra a sua palavra. Tudo que tinha de ser revelado já foi revelado. Que é a palavra, não tem outra revelação. Paulo diz que qualquer um, até um anjo, descer com outro evangelho, diferente daquilo que já foi pregado, que o mesmo seja amaldiçoado. Então, cuidado com isso. Ah, irmão, Deus falou tal coisa, mas você olha na Bíblia e não foi, cai fora disso aí, amém? Nada pode confrontar a palavra. Eu estou com um problema no ministério, pastor, o qual eu gosto demais, vou honrar, mas é questão de revelação. No momento, minha cabeça está abominando revelação. Aí o que acontece? O senhor sabe que eu tenho vários problemas de saúde, o senhor acompanha nós lá no tratamento, eu gostou de ficar quieto. Aí o irmão chegou em mim e falou bem assim, sabe como que vai ser a dor do seu corpo, da sua coluna? O dia que você parar de pintar o cabelo e usar a franjinha, porque Deus não está alegre com isso. Ai, pastor, meu Deus, todo dia eu corro até a mulher, pastor. Eu olho para ela assim, não de medo dela, eu vou para dentro do carro e fecho e deixo dentro da igreja, e fico fechada. De vez em quando ela vai bem assim na porta do carro, pastor, eu não estou vendo. Porque ela quer falar mais dessas coisas. É perda de tempo demais. É aquela questão doutrinária que não falei. As pessoas são alienadas a doutrinas. Na verdade, você não pode nem dar ouvido nisso, né? Porque... Mas isso é... Até ouvido. O bom é que a missionária é estruturada. Exatamente. Mas tem muita gente que sai da igreja por causa dessas Vai coisas. ser, Né? porque não conhece a palavra. E, então, esse é o problema. Por causa que ela fala, nós, como obreiros, nós temos que entender o que é doutrina bíblica, o que é doutrina da igreja. Isso é o que eu mais falo lá na nossa igreja, mas não, eu falo isso mesmo para a nossa pastora. Isso aqui, a minha pastora, né? Mas não entra na cabeça, não adianta. Não, porque a doutrina de igreja é Eu conversei com um colega meu lá no Mato Grosso e ele disse o seguinte, eu queria saber até a interpretação do pastor bíblico a respeito dessa questão. Ele diz assim, se a igreja exige que o indivíduo não use bermuda, ele disse que iria desobedecer e usar bermuda, porque segundo ele não tem base bíblica para isso. Aí como é que fica, pastor? Nesse caso ele tem que se submeter, mesmo sabendo que não tem base bíblica? Como que ele tem que se comportar diante desse contexto? Assim? É a questão do casamento. Todo homem que largar de sua mulher dá a carta de divórcio. Porque se você não der a carta, você dá condições dela pecar. Então, se eu não concordo com a doutrina, então eu tenho que sair da igreja. Por quê? Porque a desobediência causa desonra. Então, se você é membro de uma igreja que tem uma doutrina, que você não concorda com a doutrina, você tem que sair. Porque, tipo assim, o uso da bermuda à luz da Bíblia não é pecado porque não tem alusão. Mas a minha igreja diz que é. A Bíblia diz assim, a Bíblia é clara no texto que diz assim, eu não lembro o texto, mas qualquer coisa a gente traz. Diz assim, aonde não há lei, não há transgressão. Aonde não há transgressão, não há pecado. Então, se tem lei, tem transgressão. Se tem transgressão, tem pecado. Então, o pecado está, não porque a Bíblia proíbe, é porque quando você aceitou Jesus na igreja, ou você uniu a igreja, você falou que ia seguir as doutrinas da igreja. Então, se você não segue a doutrina da igreja, você está sendo desobediente. Então, é essa a questão. Então, adultério é pecado? É. Olhar para uma mulher e desejar no seu coração também é. Então, a linha é muito fina se tratando de Jesus. Então, às vezes, tem coisa que não é pecado, mas eu, como pastor, te coloco em condição de pecado. Essa é a questão. Porque a minha doutrina, essa é a doutrina da igreja, se ela não for muito pensada para ser colocada, ela pode te colocar na linha de impedimento. Eu não entendo muito de futebol, mas é uma coisa que eu não entendo. O cara chuta pro gol e faz o gol, o cara levanta a mão dele e diz que está impedido. Por quê? Porque o outro jogador correu menos do que o primeiro. Então, pastores, com as regras deles, se colocam na linha de impedimento. Então, a questão é a desobediência daquela lei estabelecida.
Ou seja, mesmo o indivíduo sabendo que não tem base bíblica, mas ele, no caso, se torna desobediente por estar ali... Porque tá certo. Aquela regra interna. Você mora você tem uma regra num condomínio e aí você está desobedecendo. Então todo mundo que obedece vai te ver como ovelha negra. E a Bíblia diz que comer carne não é pecado, Paulo falou. Mas o fato de eu comer carne vai trazer escândalo para o meu irmão, então eu não posso comer carne. Então não é, você vê, comer carne não é pecado. Mas se eu comer carne e trazer escândalo, então não posso comer carne. Quer dizer, não é pecado, mas para não dar escândalo eu tenho que abrir mão. Ou eu saio da igreja, ou eu me sujeito à doutrina daquela igreja. Jesus disse que há necessidade que haja um escândalo, mas ai daquele que provém um escândalo. Então, por causa de algumas doutrinas, tem gente que não vem à igreja. E outros só vêm à igreja por causa daquela doutrina. Então, é uma coisa complicada. Digamos assim, não vir à igreja e não ser unido em ministério nenhum, só em casa, de vez em quando visitar, isso teria alguma coisa a ver? Se você conseguir fazer uma lenha, pegar fogo sozinha, sua resposta está respondida. Não, eu já fiz as perguntas e geralmente a gente escuta, entendeu? Não, se você conseguir fazer uma fogueira com uma única lenha, se tu conseguir fazer uma fogueira com um Então, mas só, tem uma coisa a ver que dizer assim, no sentido do quê? Assim? desengrejado seria mais ou menos a questão. Exato, Mas está dizendo, né? de perder a salvação, assim, entendeu? Irmão, então a salvação não está ligada à igreja. Agora, como é que você vai no casamento se tu não é nem amigo nem da noiva e nem do noivo? Você vai como intruso, o intruso não entra. Então é a questão, você tem que estar ligado à noiva ou ao noivo. Não é verdade? Ou seja, então a minha salvação... Depende da sua comunhão, ou com o noivo ou com a noiva. Eu teria que estar ligado a alguma denominação religiosa. Não é denominação, não é isso que Jesus implantou. Jesus implantou a igreja. Jesus implantou a igreja. Não, isso que eu estou falando. Eu estando em casa, eu leio a Bíblia, tudo. Entendeu? Então, só que o que a Bíblia orienta, primeiro é a questão do isolamento. Ninguém vence sozinho. Então, foi tanto que Jesus chamou 12. E ele mandou fazer discípulo e congregar. E ele mandou congregar. Agora, o ponto 10, 25 parece que aponta para essa direção. Aponta para essa direção. Você não pode falar mal da sua congregação, como é costume de alguns que fazem, mas congreguem junto para que haja comunhão entre vós. Então, esse foi mais ou menos o sentido. Parece que a ideia ali não é questão de perda de salvação, parece que a ideia ali é a questão da edificação mútua. Porque não tem como perder a salvação, né? Vamos ser lógicos, a salvação não se perde. Então, é isso, entendeu? Só que porque alguma gente escuta, vamos dizer, não, você não é salvo, se você não fundar no congregar, você não é salvo. Você tem que ter um pastor lá para te apresentar. É porque a igreja... Ou seja, então é o pastor que nos salva, não é a morte de Cristo. É porque isso é uma ideia católica que dizia o seguinte, que é só pela igreja. E na verdade é só por Cristo. Acima de Cristo, em cima de pastores hoje em dia que... Então, eu também não disse que bom é consolar que os irmãos... É a questão da união. Não, sim, eu tô assim, entendeu? Claro, e aí... A salvação não se perde. Porque existe também aquela questão, querendo ou não, o indivíduo que resolve viver uma vida cristã isolado, como que, por exemplo, a gente vai trabalhar a questão da disciplina eclesiástica? Porque o apóstolo Paulo trata um pecado específico na igreja, no capítulo 5 de 1 Coríntios, um pecado específico de um rapaz que se deitou com a sua madrasta, se eu estiver equivocado. Como é que o indivíduo que está isolado vai ser tratado se ele, por exemplo, se ele se envolver num pecado dessa natureza? Quem vai tratar esse pecado? Ele mesmo? Ele com Deus? Com a ligação ele sozinho? Como é que vai ser? Porque Paulo orienta a igreja, olha, expulse o inimigo. Paulo orienta a igreja, expulse o inimigo, aí depois no capítulo 2 de 2 Coríntios ele diz, recebam-no de volta para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Parece que Paulo é enérgico ali com relação a esse pecado de porneia, prostituição. Então, de uma certa forma, é uma decisão de Paulo ali no sentido disciplinar, no sentido ali, né? Como que o indivíduo sozinho vai resolver essa questão? Até porque eu creio que sozinho você não vai adorar, você não vai servir, você não vai se sentir útil. Até porque a questão que quando Paulo apresenta a igreja, ele apresenta como um corpo. E um corpo não é sozinho, ele tem dedo, tem... Ele ainda usa analogia do braço. Entendeu? Então como é que você vai isolar? Não, você tem que unir. E quando Cristo
a igreja, ele vai levar a igreja. E agora, se eu não faço parte, se eu não me sinto parte desse corpo, se eu me sinto excluído, como é que ele vai me levar junto? Então, a questão da igreja é congregar para que um anime o outro até que venha o arrebatamento da igreja. Essa é a ideia de igreja. Hoje virou instituição, e hoje a igreja contra a igreja, placa contra placa. Mas a questão da Bíblia é que seja ambos uma só carne, né? Um só corpo em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Né? Mas infelizmente tem muita gente que está aprendendo a viver sem igreja. Mas você vai ver a vida espiritual dele, ele não tem uma vida espiritual. Então, ou seja, ele às vezes ele não concordou com alguma prática, com alguma doutrina. E a maioria dos desigrejados, você vai perguntar, tem um motivo. É tudo decepção. Porque eu coloco a minha fé no pastor, no missionário. E geralmente eles nunca põem a culpa neles, sempre achar alguém para pôr a culpa. Sempre usam. Mas geralmente existe essa questão da disciplina eclesiástica? Existe essa questão? Então, é uma coisa assim, eu não consigo ver um cristão desengrejado. Até porque a função é agrupar, é formar um povo. A Bíblia não fala de Deus levar um, a Bíblia fala de Deus levar um povo. Tudo que tem arrebatamento é um povo. Povo especial, zeloso, é um povo, não é uma pessoa. Né? Então Deus ele não é individual, ele é coletivo. Então a ideia de unir, você vê que Jesus, a primeira coisa que ele fez no seu ministério foi formar um grupo. Ele queria que todo mundo se juntasse. Foi escrita grupos de cristãos em determinadas cidades. Em determinados locais. Né? Então, tipo assim, eu creio, eu não forço o texto bíblico, eu uso o texto bíblico, até porque não tem um texto bíblico que concorda com a ideia de eu ser cristão sozinho. Não tem um texto bíblico. Né? Será, pastor, que às vezes eu entendi errado? Não quer dizer que a gente tem a mesma intimidade com Deus que um pastor teria? Não. Que Jesus abriu o véu que nós todos podemos. Não é essa a questão. O pastor vai nos apresentar a Deus? Não. Esse texto de Hebreus, ele é bem claro assim. Você tem um pastor que cuida de você. Então o pastor não é o sentido de ser eu. Está dizendo que tem alguém que ora contigo, conversa contigo, que quando você erra, ele te aconselha, ele te pastoreia. Alguém que toma conta de você. Só que a Bíblia diz que você que é cuidado por alguém, você tem que fazer com que ele tenha prazer de cuidar de você. Você tem que ser para ele. Você tem que ser mais bonzinho possível, mais cordial possível, mais maleável possível, para que ele faça isso com prazer e não com tristeza. Porque a pior coisa do mundo é você ir para casa de alguém, visitar ele, você dizer, rapaz, eu só vou lá por obrigação, porque por mim aquele indivíduo podia. Né? Tem gente que sai da igreja e diz, glória a Deus, o cara vai embora. Mas tem uns que dá saudade. Entendeu? Então é isso que a Bíblia está dizendo. O fato de ser desengrejado está dizendo que você está se isolando. E a própria eleição, assim, claro que não está nesse sentido, mas a própria eleição de apóstolos, ele não escolheu um apóstolo. Ele escolheu 12. Né? Então, tipo assim, o convite para Deus não é ficar sozinho, é se congregar, se ajuntar. Essa é a ideia de Deus. Por quê? Porque sozinho é mais fácil para o diabo te cantar. Fica mais vulnerável. Mas no coletivo não. Né? Por isso que a Bíblia diz, é bom que o homem viva só. Então, desde o começo, essa era a ideia de Deus, que o homem não fique sozinho. Não dá para cultuar sozinho. Uma coisa é você orar a Deus na sua casa, cantar um hino. Outra coisa é você viver isolado da igreja, do mundo, da realidade. Não tem como. Então, congregar é muito importante. Ninguém é burro o suficiente que não possa ensinar. E ninguém é inteligente o suficiente que não possa aprender. Então essa é a questão da igreja. É que todo mundo aprenda com todo mundo. E juntos para a glória de Deus. Amém? Ficamos até 9h30. Só entraria só seria um problema no sentido se... Por exemplo, o indivíduo que não concorda, por exemplo, não é que não concorda, é que o pastor está ali ensinando uma doutrina que não, ele está ensinando algo ali que não é bíblico, não tem base bíblica, ele está ensinando uso e costume ali. Aí o indivíduo fala, peraí, aí ele vai em consulta bíblica e lá não está de acordo. Está ensinando uso e costume ali, proibindo algo que a Bíblia não proíbe. Aí o indivíduo fala assim, olha, eu não estou concordando.
Aí, no caso, seria melhor ele sair dali do que ficar ali naquele conflito, batendo até de frente com aquele pastor. Ele sair dali e procurar um jeito que ele observasse que seria mais, vamos dizer assim, mais bíblico. Um pastor que ensinasse mesmo ali a Bíblia e tal, mas não procurasse ali causar, tipo assim, contenda, um confronto ali com aquele pastor, para não causar, né? Tem um texto em Provérbios que diz que Deus não gosta de quem espera contenda. Então, tipo assim, se você não está concordando, a Bíblia diz assim, quando vê a abominação no lugar santo, quem lê, entenda. Agora, quem vê, fuja. Então, existem situações que eu não concordo, que eu estou vendo que está indo contra a Bíblia, e isso faz mal, então eu não vou compartilhar isso. Então, eu vou sair. É melhor eu sair do que ficar ali dando problema, arrumando confusão, entristecendo. Então, qual é o sentido? Qual é o sentido que nos traz que a Bíblia relata aqui, que diz assim, não se assentarás aos meus escarnecedores. Qual que é o sentido? De não se assentar na mesa. Sim, o sentido é assim, você chega num lugar, por exemplo, alguém está contando piada, por exemplo, você já viu católico fazendo piada de santo? Imitação de Católico não. Tem uns caras que dizem que é católico e nunca foi na igreja. Mas católico não faz, mas crente faz piada de Jesus, até aí. Quer dizer, então se você chega num lugar eu conheci um senhor que ele tinha uma qualidade excepcional, ele faleceu. Ele chegava aqui, se estivesse falando mal de alguém, ele levantava e saía. Mas você está saindo por quê? Porque isso faz mal para os meus ouvidos. Ele vazava. Piada, falando de Jesus, ele rapaz, era na hora, ele não amarra com contenda não. Ele, isso aqui não me cabe, isso faz mal para os meus ouvidos. Quer dizer, então o crente tem que ver o que faz mal para ele. Então tem situações que não dá para engolir, tem situações que não dá para você aceitar. O cara está pregando uma coisa que não é bíblico, o cara está ensinando algo que não é bíblico. Se você ficar ali, você está concordando com aquilo. E tem um pecado coletivo, e é uma coisa que você não pode aceitar. Até porque a tua salvação que está em jogo, e a tua alma, e o que te mostra ser trigo é isso. É isso, pelo fruto os conhecereis. Ela diz que a fonte que joga água boa não pode jogar água ruim. Não tem como. Então, tipo assim, eu estou num lugar onde eu estou vendo que tudo que está sendo pregado vai contra o meu Senhor, eu vou ter que sair. Entendeu? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Nem todo lugar que fala de Deus é de Deus. Um dia eu estava conversando com a minha filha, eu falei, filha, você só pode assistir desenho que fala de Jesus. Eu ensinando errado você. Aí ela foi assistir um desenho, rapaz, e o camarada falava de Jesus, mas tinha umas coisas meio... Isso está errado, mas fala de Jesus. Eu falei, não, peraí, não é assim não. Também não é assim. Porque você vai no centro de macumba, os caras usam a Bíblia para fazer macumba. Tem feiticeiro que conhece mais a Bíblia do que o crente. Então não é porque está o nome de Deus, fala em línguas estranhas, está bom demais. Quando eu tinha 15 anos, eu vivi uma vida. Olha, eu vou falar para vocês, eu sofri espiritualmente demais. Até que um dia alguém chegou em mim, brigou comigo, mas brigou comigo com autoridade assim, que ela não me bateu porque Deus não deixou. E ela olhou para mim, você sabe por que você está sendo derrotado? Porque você deixa qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Pessoas que estão com a vida toda desgraçada, toda arrebentada, pessoas em adultério. Você permite que essa pessoa coloque a mão sobre você. Está errado. Aí eu fui abrindo meus olhos, vi pior que é verdade. Aí eu parei com isso. Parei com isso. Eu tenho um primo que ele é maçom. Ele, na época eu estava na Assembleia de Deus, congregando na Assembleia de Deus, eu trabalhava para ele. E ele chegou com um livro lá, me mostrando um livro. Ele conversando comigo, dizendo que a Bíblia tem muitas religiões, que nem a católica e a evangélica, expõe um livro da Bíblia, que diz que a nossa Bíblia não é completa, falta um livro. E a católica também diz que falta um livro. Ele chegou lá com um livro sem ser livro,
que estava escrito na capa, a vida de Jesus Cristo sem... Como é que é? Tipo assim, aberto. Que queria dizer que eu não decorei todo o que está escrito. Que numa página daquele livro dizia que Jesus Cristo não foi morto, quer dizer, ele sofreu na cruz tudo, mas ele não morreu naquele momento. Existia na época, que nem muita gente aconteceu, de desmaiar, né? E a pessoa enterrava a pessoa viva. Aí tá, diz que ele só desmaiou e levaram ele para lá e ele tornou e... Acho que a maioria diz que foi uma lança traspassada até o seu coração, justamente Aí, para santificar a sua morte. aí nesse livro diz que ele foi para uma cidade da Judéia, onde ele se encontrou com Maria Madalena e os dois casaram, foram viver juntos, não casaram, foram viver juntos e tiveram filhos, só que não conta quem foi o filho que ele teve. Eu já sei de onde E vem. diz que ele Código morreu, da Vinci. O Código da Vinci. que ele foi sepultado e até o calçado dele, que era 44. Então, é o Código da Vinci. O Código da Vinci, ele guarda esse segredo. Então, deixa eu dizer para vocês, porque a gente já passou bem do horário que deveria. Mas só mais uma coisa, cuidado com aquilo que você lê. É por isso que eu falei, a teologia é muito boa, ele ensina muita coisa. É igual, mas falando sem cuidado do que lê, já cortando, tem aquele livro aí, acho que é Enoque, História de Enoque. Enoque, é a história de Enoque. O que o pastor acha de quem lê aqui? Na verdade é o seguinte.